Olá, pessoal! Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos finalizar a nossa aula sobre funções orgânicas oxigenadas, falando sobre os sais orgânicos, os anidridos e os ésteres. Vamos lá! Então, para a gente falar de sais orgânicos, vamos relembrar lá do comecinho do ensino médio, da química inorgânica, quando a gente falava, né, que um ácido, né, aliás, que um sal inorgânico é formado através da neutralização, né, de ácido mais base, formando sal e água, ok? Lembrados? Então, na química orgânica também ocorre o mesmo processo. Então, nós já conversamos, né, na aula passada sobre os ácidos carboxílicos. Eu também expliquei para vocês como que ocorre a ionização desses ácidos. Então, esses ácidos, da mesma maneira que ocorre com os inorgânicos, né, os ácidos orgânicos também podem ser neutralizados por bases, e daí vai ser formado um sal orgânico, tá? As bases inorgânicas, só para a gente relembrar, são os hidróxidos de metais. Então, por exemplo, hidróxido de sódio, NaOH, hidróxido de potássio, KOH, e assim por diante. Então, a ionização que ocorre, a neutralização que ocorre na inorgânica, ocorre na orgânica também, beleza? Então, vamos pensar um pouquinho. Se os ácidos carboxílicos têm o grupo funcional carboxila, os sais orgânicos também vão ter esse mesmo grupo funcional, só que tem uma diferença. Ao invés de ter o hidrogênio lá que foi ionizado, no lugar do hidrogênio vai entrar um cátion metálico, tá? Então, um sal é formado por um ânion, né, que é o proveniente da neutralização do ácido, e pelo cátion metálico que vem da base, beleza? Então, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, né, para ilustrar melhor. Em relação à nomenclatura, como que a gente faz? A gente vai utilizar as mesmas regras da IUPAC, tá? Vamos lembrar que o nome do sal é derivado do nome do ácido. Então, a gente vai utilizar o mesmo prefixo e o mesmo infixo que nós usávamos para os ácidos, mas ao invés de usar o final oico, nós vamos utilizar o final oato, ok? E aí depois, né, o nome do ânion e e o nome do metal, igual a gente fazia na química inorgânica, tá? Então, vamos aos exemplos. Aqui eu coloquei dois exemplos genéricos mostrando a neutralização de ácidos orgânicos por bases inorgânicas. Então, considerando que o ácido seja monocarboxílico, tá? Então, isso vai influenciar na proporção estequiométrica, tá? Então, o ácido sendo monocarboxílico, se ele for neutralizado por uma base, né, que tenha só um hidróxido, né, como o hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, então o hidrogênio ionizável do ácido vai reagir com o hidróxido da base, formar molécula de água, e as partes que sobrarem, né, o ânion do ácido e o metal da base, vão formar o sal. Então, genericamente, a gente pode chamar esse sal aqui de carboxilato de sódio, tá? Por que que carboxilato é um nome genérico, tá? Porque o nome da substância, o nome do sal especificamente, vai depender, né, de como que for a configuração da cadeia R, né? Então, carboxilato é um nome genérico. Da mesma forma que um ácido pode ser neutralizado por uma base, né, por uma monobase, também pode ocorrer da gente utilizar uma base que tenha dois hidróxidos, né? Se a gente usar uma base de metal alcalino terroso, por exemplo, né? Então, no caso, a proporção estequiométrica vai ser 2 para 1, né? Que tem que ter duas carboxilas para cada hidróxido aqui. Posso usar duas moléculas de ácido monocarboxílico ou posso usar uma molécula que tenha um ácido dicarboxílico, tá? Então, nesse caso, acontece o mesmo processo, né? Então, o hidrogênio do ácido vai reagir com o hidróxido da base e formar água, tá? Aqui no caso, né, nesse exemplo, né, como tem duas carboxilas e dois hidróxidos, vão ser formadas duas moléculas de água. E o sal formado vai ter na sua fórmula um cátion para cada dois ânions, tá? Porque nessa proporção as cargas se neutralizam. Se a gente pensar,
que o magnésio ou os metais alcalino-terrosos têm carga 2+, e cada carboxila, né, que foi ionizada vai ter carga 1-, então a gente precisa de 2 carboxilas para cada cátion metálico 2+, tá? Por isso que o sal vai ter essa proporção aqui entre os seus íons. Então, falando um pouquinho de nomenclatura agora, a gente tem que relembrar que o nome do ânion é derivado do nome do ácido que deu origem. A gente só vai mudar o finalzinho. Então, quando a gente estava falando dos ácidos, a gente viu que o nome dos ácidos terminava em oico. Então, ácido metanoico, ácido etanóico, ácido propanoico e assim por diante. Tá? O nome do ânion vai ser igual ao nome do ácido, mas com o final oato. E isso vale tanto para a nomenclatura IUPAC quanto para a nomenclatura comum. Então, o ânion com apenas um carbono é chamado de metanoato ou formiato. O ânion com 2 carbonos é chamado de etanoato ou acetato, e assim por diante. Tá? Então é bem fácil essa nomenclatura, e depois a gente acrescenta o nome do metal ao nome, igual se faz com sais inorgânicos. Pessoal, eu trouxe essa figura aqui para mostrar para vocês como que os sabões são produzidos e como eles funcionam. Olha só, vocês talvez tenham ouvido falar, né, que antigamente se fabricava sabão através de gordura animal ou mesmo óleo vegetal e misturado com soda cáustica, né, que a soda cáustica contém hidróxido de sódio. O processo hoje, né, é claro que teve algumas mudanças, mas ele basicamente tem o mesmo princípio, né, que é de usar um ácido graxo, que são aqueles ácidos de cadeia longa, contida em óleos e gorduras, e utilizar uma base para se produzir um sal orgânico. E esse sal orgânico de ácido graxo é o sabão que a gente utiliza no nosso dia a dia. Vamos pensar, nós utilizamos os sabões no nosso dia a dia para retirar aquelas sujeiras que geralmente não saem só com água, com a água pura, com a água sozinha, né? Então sempre tem aquela sujeira que é um pouquinho gordurosa, que não se dissolve muito bem na água, né? Então os sabões ajudam a dissolver essas sujeiras. Porque essas sujeiras que são mais oleosas interagem bem com a parte apolar, né, da cadeia carbônica do sabão, né, que é justamente a cadeia do ácido graxo. Então, a parte apolar, né, da cadeia do sabão vai interagir com essas sujeiras, né, facilitando a sua remoção. E essa extremidade polar, que é iônica, né, que é formada pelo ânion do ácido e o cátion da base, ele vai interagir com a água. Então, a partir do momento que aquela peça de roupa ou aquela louça for enxaguada, né, a água consegue remover aquele sabão que solubilizou a sujeira, tá? Então, a gente diz que o sabão tem um caráter anfótero. O que significa dizer isso? Que é capaz de interagir tanto com substâncias apolares quanto com substâncias polares e assim solubilizar as sujeiras oleosas em água e facilitar a sua remoção. Beleza? Bom, a segunda função que nós vamos falar hoje é a função anidrido, tá? Esse nome anidro, né? Esse nome anidrido é derivado do nome anidro. Anidro quer dizer sem água, quer dizer desidratado. Então, isso tem a ver com a estrutura dessas moléculas. Então, olha só, se a gente pegar 2 moléculas de ácido monocarboxílico ou uma molécula de ácido dicarboxílico, né, que tenha 2 carboxilas, então essas substâncias podem sofrer uma desidratação, ou seja, a eliminação de uma molécula de água e formar o que a gente chama de anidrido. Então, aqui nesse exemplo, ó, eu tenho uma carboxila aqui, outra carboxila aqui embaixo. Então, como a gente sabe, né, a carboxila tem a hidroxila ligada, né, o OH. Então, essas 2 carboxilas juntas perdem uma molécula de água, e daí esse carbono, né, que ficou sem o seu oxigênio, vai se ligar no oxigênio que está ligado ao outro carbono. Então, isso que caracteriza o anidrido, tá?
Então, o anidrido é formado por uma carbonila ligada a um oxigênio que é ligada a outra carbonila, tá? Forma uma cadeia heterogênea nesse caso, tá? A nomenclatura também é bem simples, não é complicada. A gente tem que saber o nome das duas cadeias, né, presentes no anidrido, colocá-las em ordem alfabética e usar o final oico. Então, trouxe aqui alguns exemplos, né? Quando as duas cadeias são iguais, a gente utiliza só o nome dessa cadeia, né? Então, por exemplo, quando tem apenas um carbono, anidrido metanoico, tá? Na nomenclatura IUPAC, ou anidrido fórmico na nomenclatura usual. Se forem dois carbonos aqui na cadeia, né? Então, anidrido etanoico ou anidrido acético, tá? Esse anidrido acético é bastante utilizado na produção de aspirina, que é o ácido acetil salicílico, tá? Ele é um reagente bastante utilizado. Então, aqui embaixo, né, temos aqui a função anidrido, as duas cadeias têm 4 carbonos, então ele é chamado de anidrido butanoico. Tá? E quando as duas cadeias são diferentes uma da outra, aí a gente vai utilizar os dois nomes em ordem alfabética. Então, aqui tem 5 carbonos e aqui 4 carbonos, então anidrido butanoico pentanoico. Tá? Bastante simples também. Bom, o anidrido foi bem rapidinho, agora nós vamos finalizar com a última função, que é a função éster. Cuidado, gente, éster é uma coisa e éter é outra. Por favor, não vamos confundir, tá? O que afinal são os ésteres, tá? Os ésteres podem ser vistos como sendo produtos da reação entre um ácido carboxílico e um álcool, tá? Então, a reação que ocorre entre esses dois é chamada de esterificação. Vou falar com mais detalhes daqui a pouquinho. Então, se a gente olhar para o grupo funcional desse composto, né, do grupo funcional característico do éster, a gente pode perceber que a parte onde tem a carbonila, ela é derivada do ácido carboxílico, e a parte onde tem a cadeia carbônica ligada no oxigênio, né, que forma a parte heterogênea da cadeia, é proveniente do álcool. Tá bom? Vou mostrar exemplos para vocês entenderem melhor. E como que a gente dá nome para um éster, tá? Vamos lembrar, né, que se essa parte aqui onde está o R1 é derivada de um ácido carboxílico que perdeu o seu hidrogênio, então o nome dele vai terminar em oato, tá? Igual ocorria nos sais orgânicos, tá? E a parte proveniente do álcool, né, a R2, vai ter o final ila. Então, vamos para os exemplos para ficar mais fácil entender. Então, a gente tem que, para dar o nome para o éster, a gente tem que saber identificar qual a parte que é proveniente do ácido, qual a parte proveniente do álcool. Então, a parte proveniente do ácido é aquela que tem a carbonila, ok? Então, ela que vai ter o final oato, e a parte proveniente do álcool vai ter o final ila. Então, aqui no caso, a gente tem um carbono, né, na parte carbonílica, e a gente tem um carbono também na parte proveniente do álcool. Então, esse daqui se chama metanoato de metila ou formiato de metila, né? Nomenclatura IUPAC, nomenclatura comum, tá? Então, metanoato, que é um carbono só, de metila, porque aqui é um carbono só. Beleza? O próximo aqui, ó, a gente tem na parte ácido 2 carbonos e aqui a gente continua tendo um só. Então, esse vai ser chamado de etanoato de metila ou acetato de metila, tá? Et, 2 carbonos, metila, um carbono só. Tranquilo, gente? Aqui embaixo a gente tem um acetato, né, ou etanoato, e essa ramificação, né, com 2 carbonos e uma ligação dupla, para quem não se lembra, é o radical vinil. Então, esse composto se chama etanoato de vinila.
Esse aqui embaixo, ó, 2 carbonos etanoato, 2 carbonos de etila ou acetato de etila. Esse composto aqui é um solvente bastante utilizado, né? Ele tem um cheiro também bem característico. Ele pode ser utilizado na formulação de tintas, ele também é usado como removedor de esmalte de unhas, tá? Tem um cheiro bem característico. Olha só, esse exemplo aqui de cima, a gente tem o anel aromático. Então, a gente sabe que essa parte aqui é derivada do ácido benzoico. Então, ele vai ter o nome de benzoato de etila, que aqui são 2 carbonos. Aqui embaixo, ó, 3 prop e aqui 2 et, propanoato de etila. E por fim, aqui embaixo, etanoato de isopropila, tá? Quando são 3 carbonos e ele se liga no carbono do meio, né, no carbono 2, então a gente chama essa ramificação, esse radical de isopropil. Beleza, gente? É bem fácil, tá? Bem simples a nomenclatura de ésteres. Queria falar um pouquinho sobre ésteres de interesse, né, que estão presentes no nosso dia a dia. Então, muitos ésteres têm um aroma bastante característico e, né, inclusive tendo aroma de frutas ou mesmo de flores, né? Enfim, e esses ésteres são muito utilizados pela indústria alimentícia e pela indústria cosmética. Então, eu tinha comentado na aula passada que aromas naturais, geralmente, né, que são extraídos diretamente de plantas, muitas vezes têm um custo mais elevado. Então, esses ésteres também podem ser sintetizados em laboratório para que ele tenha um custo mais barato, né, e ele assim amplamente utilizado pela indústria alimentícia e cosmética, tá? Por isso que essas indústrias usam bastante produtos sintéticos, né, pelo custo dele, né? E sem contar que os aromas naturais, eles não vêm na forma de éster puro, né? Eles são uma mistura muito complexa de vários compostos, tá? Então aqui a gente tem ó, aroma de banana, aroma de laranja, tá? Eles têm a função éster na sua molécula. Beleza, gente? E daí eu queria falar um pouco sobre a reação de esterificação, porque daí com isso vocês vão entender o processo de produção do biodiesel, né? Que eu fiquei devendo essa explicação para vocês também. Então, olha só, né? Como eu falei agora há pouco, o éster é derivado da reação de um ácido carboxílico e de um álcool. Então, né, se a gente pensar, né, o ácido carboxílico tem a carboxila, né, tem o hidrogênio ionizável aqui, e o álcool tem a hidroxila, tá? E esse hidrogênio também, ele não vai entrar na molécula do éster. Então, o OH, né, do ácido, né, a hidroxila do ácido e mais o hidrogênio do álcool, eles vão formar uma molécula de água, tá? E o que sobrar, né, o oxigênio aqui do álcool vai se ligar na carbonila e vai formar a molécula de éster, tá? Então, a reação de esterificação é a reação de formação do éster a partir do ácido e do álcool, tá? A reação inversa também pode ocorrer, tá? Essa reação é reversível. Aí, no caso, a reação inversa é chamada de hidrólise, tá? Por que hidrólise? Porque a água está quebrando a molécula de éster em 2 moléculas, né? Sendo uma de álcool e outra de ácido, tá? Então, as 2 reações podem ocorrer, e daí o controle da reação vai depender da temperatura, do pH que se utiliza no meio da reação, né? Que é o chamado meio reacional. Então, para a gente poder falar de biodiesel, a gente precisa primeiro entender o que são triglicérides. Então, né, vocês sabem que nós, né, animais mamíferos, né, armazenamos energia na forma de gordura, né? Os famosos pneuzinhos, né, que a gente não gosta, né, são gorduras armazenadas, né, na forma, né, são nossa reserva energética. E essa gordura fica armazenada na forma de triglicerídeos.
né? Então, provavelmente vocês já ouviram falar de exames de triglicérides, né, lá, exame de sangue, ele está relacionado, né, com as nossas reservas de gordura. Mas, enfim, o que que são esses tais de triglicerídeos? Eles são derivados, né, são produtos da reação entre os ácidos graxos que estão presentes no nosso organismo e o glicerol, tá? Eu falei sobre o glicerol lá na primeira aula sobre os álcoois. Então, o glicerol é um triálcool, ele tem 3 carbonos e 3 hidroxilas. Então, na formação do triglicérides, a molécula de glicerol vai reagir com 3 moléculas de ácido graxo. Então, vai formar o triglicerídeo, que é um triéster, né? Que é a mesma reação que eu mostrei no slide anterior. E vão ser formadas 3 moléculas de águas, né? Proveniente aqui da condensação, né? Da reação entre o ácido graxo e a hidroxila aqui do álcool, tá? Então, esse triglicerídeo ele é a reserva energética, né, nossa, né, de gordura que fica armazenada no nosso organismo, tá? E esse triglicerídeo é justamente o que vai ser utilizado na produção de biodiesel, né? Principalmente quando se utiliza gordura animal, tá? Então, o biodiesel é uma mistura de éster metílico de ácido graxo, tá? Como assim? O que que são ésteres metílicos, né? Eles são ésteres, né? Que ele tem a parte que tem a carbonila, né? Tem a cadeia longa e a parte proveniente do álcool tem apenas um carbono, né? Então, na produção do biodiesel é utilizado o metanol. Então, essa reação aqui que eu vou mostrar para vocês é chamada de transesterificação. Tá? Por que transesterificação? Porque eu estou pegando um éster, estou reagindo esse éster com um álcool e estou formando um outro tipo de éster e um outro tipo de álcool, tá? Então, olha só, na produção do biodiesel, os triglicerídeos sofrem a transesterificação pelo metanol. Então, esse é o triglicerídeo que eu mostrei no slide anterior, tá? Esses COs aqui são as carbonilas, tá? É carbono, ligação dupla com oxigênio, tá? Então, vamos pensar. Essa parte aqui é proveniente do ácido graxo, tá? Esse R1, R2, R3 são aquelas cadeias bem longas que eu comentei, né? Então, quando esse ácido graxo reage com 3 moléculas de metanol, né? Então, vão ser formadas 3 moléculas de ésteres metílicos, tá? Isso aqui, então, é um éster metílico porque a porção aqui, ó, que tá ligada no oxigênio com a ligação simples, ó, tem um carbono só, tá? Por isso que é éster metílico, porque é derivado do metanol. E o que sobrou, né? Essa parte que sobrou vai se ligar a hidrogênio e vai formar o glicerol, tá? O glicerol que também é conhecido como glicerina, tá? Lembra que eu falei na aula sobre álcoois, né? Que o glicerol ele é um subproduto da produção do biodiesel. E daí esse glicerol pode ser utilizado em indústria cosmética, enfim, né? Tem vários usos que eu já comentei. Tá? Então, para vocês saberem, o biodiesel é uma mistura de ésteres metílicos de ácidos graxos, né? Então, éster que tem cadeia longa e tem só um carbono na outra ponta. E ele é produzido através de gorduras que reagem com metanol e como subproduto é produzido o glicerol ou glicerina, tá bom? Isso daí já caiu no Enem, inclusive, né? De vez em quando aparece questões desse tipo. Então, é por isso que eu achei importante comentar. Então, pessoal, essa foi nossa aula de hoje, né? Gostaria de agradecer pela atenção, espero que vocês tenham gostado, que tenha sido proveitosa a aula para vocês. E depois nós vamos falar sobre as funções orgânicas nitrogenadas e as demais funções, tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.